Depois de pegar uma estatueta de bolo e agradecer todo mundo achando que era o prêmio de artista milênio e ser humilhado na frente do seu maior ídolo em rede mundial e quase entrar em depressão por causa disso, parte 2, em que a MTV humilhou o Michael em rede mundial. Depois do VM de 2002, a mídia simplesmente transformou aquilo numa chacota mundial. Programas de TV, revistas, tabloide, todo mundo começou a usar o Michael como piada. O Jay Leno, David Letterman, vários apresentadores começaram a zoar o caso praticamente direto. E isso foi piorando cada vez mais a imagem do Michael Jackson, porque nos anos 2000, o Michael já estava sendo tratado pela mídia como um cara estranho, esquisito, fora da realidade. Ele já sofria com acusações, piadas sobre a aparência, sobre o comportamento e as cirurgias plásticas que ele fez. Então aquele momento da MTV acabou alimentando ainda mais essas narrativas públicas em cima dele. E o pior veio no ano seguinte. Em 2003, o Jack Black sobe no palco do VM imitando o Michael Jackson, tudo pra transformar aquele momento numa piada pública, jurando ele que tava arrasando, mas... Só que, obviamente, isso não caiu muito bem pro Jack Black, porque depois de um tempo ele passou a ser massacrado pelos fãs do Michael. O público ria, a mídia ria e o Michael virava cada vez mais uma caricatura pros programas de televisão. O Michael realmente era considerado o artista do milênio, porque no começo dos anos 2000 ele já tinha recebido homenagens e reconhecimentos gigantescos pelo impacto histórico dele na música mundial. O cara era o artista que mais vendeu disco na história da música. O próprio Michael ajudou a transformar a MTV no fenômeno que ela virou. Olha que palhaçada. Porque antes dele, a MTV praticamente não dava espaço pra artistas negros. Só que depois do sucesso absurdo de Thriller, a emissora praticamente foi obrigada a abrir espaço. Então olha o nível da ironia disso tudo. O cara ajudou a mudar a história da MTV e anos depois acabou sendo humilhado pela própria emissora em rede mundial. Olha que filha da puta. Porra, MTV, aí tu foi covarde. O VM de 2002 virou um dos eventos mais comentados da época, justamente por causa da polêmica envolvendo o Michael, porque qualquer coisa envolvendo o nome dele virava manchete mundial. Só que hoje a situação é quase o contrário. A MTV perdeu força, bem feito, desapareceu cada vez mais da cultura popular, acho pouco, enquanto o Michael Jackson continua sendo tratado como o maior artista da história da música por milhões de pessoas no mundo inteiro. Olha que maravilha. E mesmo depois de décadas, ele continua sendo o artista mais ouvido e comentado do planeta. Não tem jeito. É o Michael, pô. É o Michael. Inclusive, a Netflix tá preparando um documentário extremamente polêmico sobre o Michael e as acusações contra ele, mostrando os dois lados da moeda, mesmo depois do cara ter sido inocentado. Mas isso já é assunto pro próximo vídeo. Então me segue aqui pra não perder.